Sim. Por gentileza, Bom, Mandel, passando a pergunta para É, você, caiu. Pois é, bem na minha vez. Estou aí Não é? levantando, acenando a mão. Desculpa, gente, queria pedir mil desculpas. Primeiro, Mabel Zebalo, sou apresentadora da Rádio Exclusiva FM. Boa noite à banda, boa noite aos colegas. Eu Boa queria pedir noite. desculpas porque eu tenho um compromisso, eu já preciso sair, eu estava preocupada com o tempo. Então, já queria deixar o convite aí para a banda, eu quero vocês lá na rádio. A gente recebe direto artistas, bandas, enfim, eu queria muito a presença de vocês lá. E rapidamente fazer a pergunta para cada um de vocês. Na verdade, queria saber como é que a música entrou na vida de cada um de vocês, né? Porque cada um tem uma história diferente. Imagino que foi na infância, mas eu queria que rapidamente vocês contassem aí cada um como é que a música entrou na vida de vocês. Quer começar, Klein? O Klein não entrou ainda, entrou? Não? Começa você. Então eu vou falar então. Tudo na minha vida sempre começou muito tarde. Funcionar as coisas muito tarde. Eu não me encontrava, eu fui morar nos Estados Unidos, voltei, fui estudar direito e até a hora que eu percebi que aquilo não era para mim. Então a música foi como uma fuga terapêutica que, apesar de ser entusiasta da música, tocava um violãozinho aqui, enfim, eu comecei a perceber que tudo que eu tentava fazer não era para mim. Até o dia que eu cheguei e falei, eu preciso fazer alguma coisa que eu não vá surtar, eu não vá pirar. E aí eu joguei tudo para cima, eu estava morando com os meus pais, tinha 20 e poucos anos, e aí eu passei a tocar num bar toda quinta-feira, colocava os instrumentos numa caminhonete, levava, montava, tocava, tomava um lanche e depois ia embora para casa. Só quinta-feira, ganhando R$60 para cada um da banda. E foi ao longo do tempo que eu comecei a perceber que aquilo, primeiro, não me fazia mal, depois começou a me fazer bem, e depois eu comecei a perceber que o que eu fazia começava a fazer bem para as outras pessoas também. Então, de certa forma, essa fuga terapêutica se transformou no que o PED é para mim hoje, que é uma irmandade, não é uma banda que pensa comercialmente, não, a gente está aqui, se um partir hoje, aliás, eu já vou deixar até falado aqui, galera, se eu morrer por qualquer motivo, procurem um bom cantor, porque eu vou vir encher o saco de vocês. Mas, porque é muito difícil, hoje em dia, você falar o seguinte, olha, fazer uma banda, pelo simples fato de que isso é um negócio, esquece. Bandas assim não funcionam na pandemia. Se você é uma família, você aprende a lidar com a pessoa, você aprende a respeitar. E foi isso que a música trouxe para mim. Essa fuga terapêutica que virou essa família e que eu não abro mão nada disso. Manda aí, Simão, que você tá caladão. Vamos ouvir sua linda voz aveludada. Cadê o Simão, velho? Voltei, estou aqui, de volta. Então, manda você. Bom, eu comecei na música com 11 anos, né? Eu tocava naqueles pianinhos Hering, bem de brinquedinho mesmo, que meu pai comprou para minha irmã, na verdade. Só que ela detestava, né? E eu ficava tirando as musiquinhas que eu ouvia de ouvido. Ali eles perceberam que eu tinha facilidade com a música. Estudei numa escola de música mesmo, né? Popular. E comecei a tocar na igreja. Tocava na missa. Da missa comecei a tocar em casamento. E aí foi quando eu entrei na primeira banda de rock, com 15 anos. Que assim, totalmente de garagem, bem amadora mesmo, né? Nesse processo da banda de rock de garagem, foi quando eu comecei a tocar. Um amigo meu, guitarrista de rock, falou para mim assim, cara, a gente tava com uma banda aí para ganhar uma grana, mas não é rock. Eu falei, o que é? Sertanejo, né? Eu falei, pô, tá, minha família sempre ouviu, minha mãe sempre ouviu sertanejo. Eu comecei a tocar sertanejo na noite, mas eu tocava sertanejo de um jeito muito rock, né? Porque eu tocando acordeon, assim, simulando sons de acordeon, eu tocava virando o teclado de lado. Para mim, na minha cabeça, era um show de rock, né? Batendo cabeça. E aí eu tocava assim, o povo dançando, enfim.
Do sertanejo, eu comecei a tocar na TV, da TV. Aí foi quando eu entrei numa banda de rock mais conhecida, que era o Dr. Sim. E aí tive a possibilidade de viajar o Brasil inteiro, tocar em festivais internacionais, conhecer artistas internacionais e seguir na música dessa forma. Então a minha entrada na música foi assim, bem intuitiva. Minha mãe cantava muito, minha mãe é professora, cantava para mim, então a música sempre esteve presente na minha vida. Foi bem nesse sistema assim, sem compromisso, mas gostando muito e sabendo que aquilo era uma das coisas que mais me dá e me dava prazer na vida. Assim. E sigo até hoje, né, fazendo música a todo momento, por isso que meus alunos, porque eu sou professor de história, por isso que meus alunos, quando falam assim, eu falo, gente, eu sou pianista, tal, todo mundo olha assim, acha estranho, assim, fala. Aí fala assim, professor, mas você toca em qual barzinho, né? Eu falo, não, gente, minha banda é a banda do Klein, lá do Palmeirense, lá do Toledo, gente. Aí o pessoal fala, que puta sério, moral, hein, pô. Sério, professor? Fala pra ele que o Palmeiras não tem mundial. Aí eu falo assim, pô, não posso ficar provocando ele, pô. Aí, quando eles olham na TV e vê os vídeos que a gente participando, eles não acreditam. Falam, caramba, professor, você tocando na TV. Eu mostrei para minha mãe gostou muito. Eu falei, nossa, que legal, né? E assim vai. A gente segue desse jeito. Obrigado. O Will e Klein, vocês não estavam aqui, ela perguntou como foi o começo da música. Não, para mim, foi, 1980, assim. Eu era baterista, assim. Baterista de almofada. Que era foda, ouvindo, assim, Kiss e tentando acompanhar, né? Eu já tinha uma rítmica, mais ou menos, né? Então, assim, minha família desesperada falou assim, não, esse cara não pode ser músico. E eu tocando, assim, almofada, qualquer coisa. Tudo era no ritmo. Comia o café da manhã no tempo, assim. Café no tempo, tudo era no tempo. Então, assim, só para desesperar a minha família, mas, assim, sempre foi uma luta, assim, né? Anos 80, meu livro vai ser foda. Quando eu lançar meu livro, as coisas que eu passei nos anos 80. Então, assim, o meu começo da música foi muito difícil, muito difícil. Eu não tinha... ninguém tinha dinheiro para nada. Eu fui entregar pizza para comprar minha primeira guitarra e comprei uma guitarra que era horrorosa, uma Giannini Supersonic. Puta que pariu, que som horroroso que tinha. Aí você comprava pedal que amigo fazia, sabe? Um cara na Cardoso de Almeida fez um pedal que tem uma distorção. Custa quanto? Sei lá, R$30. Você vai lá e compra, né, o pedal. Aí você liga o pedal, você fala, não tá rolando, né? Mas vamos aí, né? Eu tive um ampli uma vez, assim, um Micassin. Procure no Google. Micassin. E eu descobri que você colocava o ampli no 220, no 110, ele tinha um drive, assim, ficava meio CDC. Eu falava, que da hora. Então, assim, olha o recurso que a gente tinha nos anos 80. Era bizarro. Então, assim, eu venho dessa escola. A gente tira som de qualquer coisa. Assim. Então, assim, respondendo a pergunta aí, quem perguntou, era foda, não era fácil, mas isso faz a gente ser muito mais, assim, descolado hoje, né? Então, você pega um equipamento que é bom, você tira um absurdo, assim, que você tira do equipamento. Mas naquela época era foda. Pois é. Klein, você, quando lançar o livro aí, por favor, nos convide. Não, vai ter o livro. Vocês não têm noção o que vai ser esse livro. Quem que falta? Porque eu vou contar né? Oi? Falta o Will e eu, né? Fala aí, Will. Aí eu falo depois. Como comecei na música? Isso. Legal. Comecei, adolescente, 12 anos, ganhando violão. Depois fazer aula com o professor, dei violão clássico, chorinho. Depois fui pro rock, jazz. E tocava numa banda numa igreja. E aí conheci outros amigos que tocavam na noite e comecei a acompanhar eles. E fiquei alguns anos fazendo show na noite, em bar. Vida normal de quem está começando a estrada de música. Só que em determinado momento, eu percebi que o pessoal não sabia vender o show. E como eu
trabalho desde novo com a minha família, a gente tem comércio, então eu acabei desenvolvendo a habilidade de venda, de negociar, e eu começava a negociar os shows das bandas que eu tocava. Depois de um tempo, eu comecei a vender os shows das bandas dos amigos. Então, com 18 anos, eu já montei minha primeira produtora. Teve uma época que eu cheguei a vender show de 30 artistas ao mesmo tempo. Era agenda doida para tudo quanto é lado, organizar era uma loucura. Se hoje já é trabalhoso, imagina naquela época sem tanta facilidade de comunicação. E em um determinado momento, eu senti a necessidade de estudar mais, aprender mais, e pesquisei na internet sobre um curso de produção musical. Aí eu encontrei o curso de produção musical da RS Musical, que é do Rodrigo Simão. E aí eu fui aluno dele, fiz o curso, que na época ele dava um curso completo, desde do zero até o avançado, e na época eu tocava no Dr. Sim, e depois de um tempo surgiu uma vaga para entrar na equipe. Eu aceitei a vaga, nessa época eu já tinha parado de tocar, só para trabalhar com produção. Trabalhei 6 anos com a banda, fui de hold a manager da banda, né? Fizemos 158 shows na época, e de 2007 a 2013. Depois eu saí, né, desse trabalho de manager da banda, tive alguns outros projetos paralelos, até com o Simão, inclusive, e em 2014, 2015, eu conheci um rapaz que veio virar um amigo, o Marcel, e ele montou um festival que chamava Músicos for Help. E na época eu cuidava de uma casa à noite, cuidava da produção, contratava as bandas, né, divulgação. E ele me chamou, ele falou, eu sei que você toca, vamos tocar, vamos voltar. Então foi ele que fez eu voltar a tocar guitarra. E aí eu comecei a tocar com ele de novo, montamos uma banda, depois eu já estava enfiado em mais 3 bandas tocando, e um dia o baixista da banda faltou, eu peguei o baixo, os caras olharam para mim e falaram, é legal você tocando baixo, por que você não continua? E aí eu continuei tocando baixo, logo eu e o Thiago se encontramos, novamente já se conhecia, a gente foi jurado de festival, e a gente sempre ficava falando, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente conhece muita gente, né, oportunidade. E um dia ele me ligou, montei a banda. Eu, como assim? Falei, mano, é eu, você, o Nod e o Klein. Eu falei para ele, o que o Klein vai fazer com nós? Mano? O cara tá na TV, toca no Traje a Rigor. Ele falou, mano, eu não sei. Eu só sei que ele falou que quer tocar com uma galera nova, entendeu? Eu falei, demorou, vamos lá. Fizemos um ensaio. Antes a gente montou um grupo no WhatsApp que veio dar o nome da banda, né? Porque no grupo do WhatsApp a gente falava referência ao Chicken Food. E o nome do grupo era PAD Galinha, em referência ao Chicken Food. Ensaiamos lá no Green Man Studios. No nosso Instagram, o primeiro post é o resultado desse ensaio, que é a música que virou Not So Vain, já é o riff da Not So Vain. E começamos a tocar junto, já marcamos show, já fomos tocar na Campus Party. E agora estamos aí. Só não, você esqueceu, por conta da pandemia. Não, Will, você esqueceu de falar que o Music for Help foi a primeira foto que eu tirei com você. Assim. Exatamente. Tipo, eu te conheci nesse dia, né? Com o André e o Ivan, né? Buzik, que foi fazer um trio, assim, Dr. Sim e eu no lugar. Falei, caralho, puta roubada. Né? O meu... Deixa eu só completar para responder também. Rapidão? Sim, lógico. Eu acho que o meu foi o mais estranho de todos, porque o sonho de ser músico era do meu irmão, não era meu. Eu queria ser veterinário ou jogador de futebol. Eram as duas coisas que eu gostava quando eu era moleque. E eu fui só escolher... Assim, meu irmão sempre teve banda, foi aquela história do Klein. Desde os 6 anos queria guitarra, queria tocar guitarra, queria ter uma banda que nem o Guns N' Roses. E eu sempre estava na cola dele, que era o irmão mais velho, né? Eu tinha que encher o saco de alguém e eu enchi o saco dele. Era a pessoa mais próxima que eu tinha. E essa história foi passando. Quando a gente ficou um pouco mais velho, na adolescência dele, ele montou banda e eu acompanhava todos os ensaios, todas as coisas que ele fazia. Eu estava sempre junto, mas não tocava nada.
Aí eu comecei a ver ele tocando nos ensaios e quando ele não estava em casa, que ele era ciumento com a guitarra dele e tudo, eu pegava a guitarra dele e ficava tocando escondido que eu tinha ouvido ele tocar no estúdio. Aí um dia ele chegou em casa e falou, pô, o guitarrista da banda saiu. Eu falei, meu, deixa eu tocar. Ele, você não sabe tocar? Eu falei, não, sei tocar o seu repertório inteiro. Já tava tipo há 6 meses tirando todas as músicas sozinho de ouvido no quarto. Aí a gente foi, tava marcado, eu ia entrar para ser guitarrista, né? Que é a grande frustração da minha vida. Eu tava uma semana, acho que antes do ensaio, que o ensaio ia ser no dia do meu aniversário. Acabou entrando outro guitarrista com outro vocalista, enfim, aconteceu um lance que eu meio que fiquei de fora. Eu fiquei mal chateado, né? Falei, porra, era a minha chance, né? Eu era meu aniversário de 13 anos. Aí eu cheguei no estúdio e eu lembro até hoje, tinha uma puta bateria da Premier, que é uma marca inglesa de bateria, linda, assim, uma bateria enorme, que geralmente você vai no estúdio, as baterias estão tudo acabadas, detonadas, né? Nesse estúdio, era um estúdio mais caro, ela tinha os aros dourados, assim, a bateria era linda, cor de madeira, era bem bonita. Aí eu pedi para o baterista, que eu já conhecia, que era o baterista que tocava com meu irmão, falei, pô, deixa eu ver como é que é, né? E era o dia do meu aniversário, isso era que engraçado. Aí ele virou e falou, não, você não vai sentar lá. Ele deu uma de cuzão comigo, assim. Hoje ele tem um canal no YouTube, ele desistiu de ser baterista até, por um bom motivo. Aí eu fiquei pistola e falei, meu, eu vou tomar o lugar desse cara na banda. Aí eu decidi do dia para noite que eu ia tocar bateria. Aí eu peguei uma videoaula do João Baroni, do Paralamas do Sucesso em VHS, que um amigo meu tinha. Coloquei na televisão, fiquei decorando tudo que ele fazia. Aí eu virei pro meu, montei outra banda. Aí quando meu irmão foi ver o ensaio dessa banda, eu já estava tocando melhor que o cara que tocava na banda dele. Isso tipo em 2, 3 meses. Aí eu entrei para a banda do meu irmão, chutei o cara da banda e comecei aí. Aí eu virei baterista meio que de birra, assim. Não, da hora. O que já diz muita Muito coisa. bom, muito bom. Gente, eu adorei ouvir a história de vocês. É a pergunta de prática, eu adoro perguntar isso para as bandas, para os artistas, de como eles começaram, como que a música entrou na vida, né? Que eu acho fantástico isso. Eu vou ter que sair, como eu falei para vocês. Obrigada aí pelo convite. E eu quero muito contar com a presença de vocês lá na rádio. Um beijo a todos, um beijo aos colegas aí, os colegas jornalistas. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Sensacional. Sim, a gente tem que também sair, né? A gente está 3 horas nessa live, que era para ser, tipo, para ser 1 hora, né, Will? Adorei a banda. Um beijo aí, galera. Valeu. Mas o papo é bom, ele rende. É assim, meu. Sim. Isso é um bom sinal. Nós temos aqui ainda 2 pessoas que não falaram, na verdade 3, né? Sim. Vamos lá. O Omar, o Iara e a Valéria. Dá tempo ainda de passar só 3? Sim, meu. A gente está à disposição de vocês, assim. Tá, demorou. Omar, passo para vocês. Quer falar? Quer fazer alguma pergunta? Por gentileza. Por favor. Só abrir seu microfone. Pega esse aqui. Vai acabar. Cadê você, Omar? Tá conseguindo, não? Bom, enquanto isso, o Omar tenta acertar lá o microfone dele, o áudio. Posso passar, então, para a nossa colega Yara? Yara, por gentileza. Oi. Fique à vontade de fazer essa pergunta, tá bom? Boa noite, pessoal. Bom, a bem da verdade, vocês já responderam, que eu queria saber como é que surgiu um sopro e essa ideia desse abuso, né? Que é um tema muito pesado, e vocês conseguiram fazer uma poesia leve. Eu não entendo de música, não é minha área, mas eu percebi que é um som leve também e que a moçadinha gosta bastante. Então, eu parabenizo vocês por essa preciosidade. Por outro lado, nós vivemos num mundo onde o dinheiro é o rei da terra. E vocês estão falando de coisas muito específicas, apesar de que eu não sei como é que é a estatística de violência, mas é muito específico. Como é que ficaria isso? Será que esse tipo de música que vocês estão lançando não é muito elitista, muito cult, ou então
muito bairrista, de um nicho só? E como é que ficaria, então, a retirada financeira, nesse caso? Desculpa, eu sou do Portal na Mídia aqui no Brasil e escrevo também para jornais nos Estados Unidos inteirinho. Eu posso responder? Sim, sim. Por favor. Então, é importante assim salientar a questão da arte, né? A arte ela tem como característica já histórica grafar o seu tempo, né? Então você vê artistas, por exemplo, clássicos, quando a gente fala de Ludwig van Beethoven, Mozart, eles gravavam as impressões da época deles, né, no período deles. Quando surge uma música como essa, o sopro, ela é, na verdade, uma manifestação idêntica, onde a gente está grafando o momento que a gente vive. Então, a gente não fala de coisas que estão por vir e nem saudosismos do passado. É evidente que num país agrário, onde a gente tem uma tradição agrária muito forte, um país fornecedor de alimentos para o mundo, então você vê uma feira, por exemplo, agropecuária, uma feira de vender trator, ela, às vezes ela gera mais recursos do que todos os festivais de segunda linha do rock no Brasil. Quando você pega os festivais pioneiros, os principais, a gente não fala deles, né? Rock in Rio, Lollapalooza, não. A gente pega os festivais secundários. Às vezes uma feira de agronegócio gera mais lucro e mais dinheiro do que todos esses festivais. Porém, existe uma questão que nós, na banda PED, a gente não faz a música pensando no seu retorno financeiro. Porque nós temos nossos trabalhos paralelos, que isso também é uma característica do nosso mundo, a polivalência. Hoje em dia, raramente a gente consegue ser uma pessoa que trabalha com uma única coisa e consegue falar, não, estou bem. A polivalência é uma característica do nosso tempo. Então, os jovens, por exemplo, eles trabalham em startups, onde você tem uma, duas, três. Hoje em dia tem gente que está abrindo mão do CLT para trabalhar por conta própria, por trabalhar 2, 3 projetos juntos. Nós, da banda PET, somos a mesma coisa. A gente trabalha lá, cada um tem lá, o Will tem a empresa dele, o Klein no SBT, o Traje a Rigor, eu sou professor de história, cada um tem várias funções diferentes. Então, assim, quando a gente entra na banda, uma das frases que nós usamos, que é muito forte, não criar expectativas, e sim perspectivas. E nesse ponto, isso nos dá muita autonomia para fazer a obra de arte com muito mais leveza e sem se preocupar com o seu retorno, principalmente retorno financeiro, sabendo que o mundo do rock, desde a década de 80, houve uma queda, não se lança mais... Quando a gente fala de rock no Brasil, você lembra de Jota Quest, Skank, Lulu Santos, todos com 30, 40 anos de banda. Então, quando você fala de bandas novas, o mercado ele modificou muito. Então, diante desse cenário, quando se fala sobre banda, dinheiro, retorno, investir, nós temos a grande virtude de dizer, somos artistas. Somos artistas livres que expressam a nossa ideia, a nossa arte de forma íntegra, gravando o nosso momento, né? Se hoje é igual com a pergunta que foi lançada, qual o lado bom da música Um Sopro e o lado ruim? O lado bom da música Um Sopro é que as pessoas podem dar a volta por cima. O lado ruim é que, infelizmente, a violência existe e é uma realidade. Então, assim, a gente tem mais compromisso com a arte do que com as contas bancárias de retorno financeiro. Simão, se você me permite. Pode dar. Claro, sem dúvida. É um pontinho. Mais fiel à arte e, acima de tudo, a nós mesmos, na questão de ser elitista. Eu como indivíduo, antes de fazer parte de qualquer grupo, eu sou uma pessoa, o Nog é uma pessoa, o Carlos é uma pessoa, eu acho o cúmulo da autoflagelação, a gente abrir mão
de um conhecimento adquirido através de suor, porque nada foi nos dado de graça. O conhecimento que a gente pode ter de vida, de teoria musical, de negócio, tudo isso, abrir mão disso para pensando que a gente pode estar fazendo alguma coisa elitista ou cult, chega a ser um mal a nós mesmos, né? Então, assim, realmente isso nunca passou. Acho que a gente nunca nem conversou sobre a gente estar fazendo um som muito específico para uma determinada... A gente faz primeiro respeitando a gente. Quem quiser vir junto será muito bem-vindo. Assim, primeiro que não que a gente não gostaria de ganhar dinheiro com o que a gente faz ou com o que a gente ama. Inclusive, teve uma entrevista do Danilo Gentili. Né? O Danilo Gentili, a gente teve uma entrevista e ele perguntou, né, vocês ganham dinheiro com isso? Todo mundo na hora falou, não. Não. Mas eu acho que, assim, primeiro, o mundo de hoje não é que ele é tão diferente do que ele era antigamente. Na verdade, em termos o Will pode até falar disso melhor. Mas, assim, a única coisa que está mais escancarada é que, assim, está mais difícil esconder como as coisas acontecem. Então, essas entrevistas, esses bate-papos hoje são muito mais intuitivos e as pessoas têm tentado descobrir como burlar o sistema, a Matrix, para poder ganhar dinheiro com uma plataforma, com outra, seja como for. Todo mundo sabe que para você fazer o seu produto, a sua música, ir para frente, você tem que investir. A história do jabá, que antes era um tabu, hoje todo mundo sabe, olha, você vai apostar no seu Bombril, você vai anunciar ele, você tem que colocar dinheiro. Então, cada vez mais as plataformas exigem que a gente banque essa coisa. Então, de certa forma, está muito mais difícil hoje fazer música de qualquer maneira, rock ainda mais, porque ele deixou de ser mainstream. Então, assim, a gente tenta fazer o que pode para tentar conseguir, não é nem pagar o retorno, né, um retorno de investimento, mas fazer uma manutenção que a gente possa reaplicar isso de uma maneira positiva. Então, por mais que a gente enxergue como negócio, a gente ainda não tem um retorno de investimento. Por isso que eu falei, a gente é muito mais uma família do que uma empresa propriamente dita, apesar de ter toda a organização e o método necessário. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de responder. Sobre ser elitista, eu acho que hoje é tão surreal você considerar que, se você for considerar que isso é uma música de elite, ela é muito mais, ela está muito mais num limbo do que as músicas populares que realmente hoje tomam conta. Então, de certa forma, o fato da gente usar uma linguagem diferente não faz a música, para mim, no meu ponto de vista, não transforma ela elitizada. Porque hoje todo mundo ouve o que quiser, da maneira que quiser, e não são as mídias que estão impondo. São que as pessoas estão tentando reaprender a caçar músicas diferentes. Né? A gente era uma época que, tipo, caía no colo a música que tocava na rádio, naquela rádio que eu ouvia. Hoje você tem 8 milhões de rádios surgindo por dia. Rádios, playlists e tudo mais. Então, hoje em dia você chega e fala o seguinte, porque você toca uma valsa, isso é elitista? Se a gente não é nem tão conhecido assim, então não vai fazer diferença para o mundo de alguma maneira. No entanto, a mensagem que a música manda, e isso não é um sopro, é qualquer música, um funk, seja o que for, com linguagem chula, para tentar atrair um posicionamento ou apenas views e monetização, é uma coisa que a gente, por mais que a gente gostaria, a gente podia estar falando assim, então vamos lacrar, vamos fazer qualquer outra coisa. Então, a gente vai deixar de ser elitista para ganhar dinheiro. Então, não, vamos fazer o que a gente gosta e que a gente acredita e faz e acha que vale a pena. E, Nog, tem um ponto também interessante, né? Quando a gente pensa na questão elitista e a gente pensa em território nacional, aí a gente pode até pensar, nossa, mas a gente está fazendo música para um segmento e o outro segmento está ficando de fora. Mas uma das características que a gente traz na banda é que aqui é Brasil, né? Então, quando a gente fala assim de elitista, então nós somos brasileiros e o brasileiro tem uma característica de ter uma versatilidade musical e absorver ritmos de tantas naturezas, de tantos lugares, que aí faz do que o nosso povo... Aí vem a pergunta, será que o nosso povo é elitista na cultura? Quando a gente pega um músico brasileiro que vai para qualquer lugar do mundo e todo mundo admira, que aí a pessoa fala assim, como o músico brasileiro tem versatilidade, tem swing,
Então, assim, por isso que eu falo assim, a gente faz aquilo que é com integridade e com tranquilidade, sem pensar na estratégia, né? Porque isso é muito mercadológico, muito business, é muito técnico. E é gostoso demais ser artista, assim. É gostoso demais pegar uma ideia que vem do Klein, uma ideia que vem do Nog, do Thiago, do Will, do Pete, e a gente transformar essa ideia, todo mundo coloca um pouco e vê a cara e fala assim, cara, o que essa música saiu? Saiu isso, porque somos nós. Uma das características de bandas que tem é aquela coisa de se conhecer desde a infância. E a gente não se conhece desde a infância. Então, o legal é que a gente tem culturas diferentes, modos de ver diferentes, e a gente consegue se respeitar e entrar na banda e conviver bem. Deixa eu fazer um parênteses. Tudo flua de forma legal e tranquila, né? Isso tanto se resume que tem duas situações. Guerreiros Pacíficos é uma música que a gente tem Não Sonha a Cura. Eu sempre achei que aquela música é um baião metal. Então, não tem nada mais, não é nem elitismo. Assim, considerar que a valsa é um tipo de música diferente, cheia de coisa. Eu acho que assim, a gente tem estilos e coisas diferentes acontecendo na banda que conversam. Então, essa é uma música que vale a pena ouvir. Você vai falar assim, meu, isso daqui parece baião. Se tivesse uma sanfona aqui, ia funcionar perfeitamente. E a segunda coisa, se a gente for considerar elitismo como sendo estilo, fato de ser rock, fato de ser muito cabeça, qualquer outra coisa, quem escreveu a linha melódica de cordas de um sopro é um cara que ganha vida tocando axé, funk, sertanejo em eventos de casamento. Né? que, querendo ou não, ele não está aqui hoje. E assim, sim. ele é um cara, se você até pelo o jeito de conversar do Pete, que é engraçadíssimo, que eu quero muito que ele faça uma live com alguém para a gente ficar enchendo o saco. Ele não aparece, mas ele é um cara que tem que pagar as contas, colocar dinheiro, colocar comida na mesa do filho. Ele é divorciado e então assim, como essa polivalência que inclusive acho que foi alguém de vocês levantou, a gente tem que fazer o que pode para pagar as contas, e às vezes a gente tem que ser qualquer outra coisa. Eu sou marido, dono de casa, eu faço a comida de casa, minha esposa trabalha home office hoje. Elitista então, assim, é o Jorge Versilo que toca para 10 milionários no Leblon lá e a gente está aqui se fudendo para pagar as contas. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo, e essa história do Pete é fato. Ele foi um maestro que, se você ouve a linha de cordas que ele fez, você fala, isso não parece ser uma coisa que um cara que toca axé, que sertanejo e que tem que tem uma simplicidade como ele poderia ter escrito. Você fala, velho, não se trata sobre elite, se trata e tanto é que a gente está falando que foi ele que fez, a gente não está assumindo uma coisa que não faz, a gente nunca faz isso. Então assim, desculpa, é que a gente falou elitista, é uma coisa que me pegou. Se essa impressão que a música parece para muita gente, é a primeira vez que alguém chega e fala é uma música elitista. Não, para mim é uma música tão normal quanto o que a gente fez. A única diferença é que a gente gostaria de ter muito mais alcance para que as pessoas percebessem tanto isso, né, na nossa voz, para a pessoa chegar e falar o seguinte, peraí, isso aí não é elitista. Aliás, valsa é a música mais velha que tem e que é a menos ouvida hoje em dia. Então por que a gente vai fazer uma coisa que a gente não vai ganhar dinheiro? Então a gente quer fazer. Mais uma, né? E o Simão falou que a gente não se conhece desde criança, mas, ó, Simão, já te conheço há 15 anos, viu, meu? Vai levando. Vamos deixar. O Thiago já conheço há uns 10. Pergunta. Deixa eu só complementar uma coisa rapidinho aí que foi levantado, né? Sobre a questão das finanças, né? Nós estamos num momento de investimento, né? Então, isso vai seguir por um bom tempo ainda, né? Porque a gente precisa tornar a nossa música, o nosso trabalho escalável. E isso hoje só é possível com investimento. Um artista popular, ele tem um orçamento hoje que gira no mínimo 200, 300 mil reais, né? Para promover uma música, fora o trabalho do produtor, o trabalho de divulgação e o trabalho de fazer um clipe, fazer um lyric vídeo. E sem contar com isso, a gente também está no mercado onde são lançadas
2 milhões de músicas por dia. Então, imagina concorrer com tudo isso. E esse é o número de 2019. Então, deve ter aumentado muito mais. Né? Então, são só informações complementares, que é realmente isso daí. A gente fazer o nosso som e encontrar quem gosta e chegar até quem gosta. Só uma coisinha, se Muito vocês obrigada. quiserem conversar com a gente separadamente, em outro momento, para vocês complementarem essas coisas, por favor, procurem a gente pelo canal ou individualmente. Vai ser um prazer falar com todos vocês. É uma aula que a gente está tendo com vocês, tanto de perguntas quanto que acho que a gente está tendo de respostas que a gente vem pensando, considerando há muito tempo. Essa troca de figurinha é sempre muito legal. Então, procurem a gente e a gente vai procurar vocês com certeza. Maravilha. Eu ia comentar isso agora, que nós só temos 1 minuto. Eu gostaria de ouvir as considerações finais do nosso amigo Omar e agradecer a presença de vocês, de todos vocês da banda e os nossos colegas também. Antes de cair, tá bom? Foi um prazer falar com todos vocês aqui, colegas e da banda também. Bom. Da hora, da minha parte, assim, sensacional. Ter orgulho de tudo, assim, que o PED faz. Orgulho de estar com vocês, da banda falando, e para mim é isso aí. Gente, boa noite aí. Queria agradecer a presença de vocês, tá? Para a gente foi uma honra essa entrevista, tanto que ficou até além do tempo que a gente tinha planejado. De tão boa que foi. A minha pergunta era somente se vocês acham que a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E situações de violência aumentou muito. Vocês acham que essa música traz uma mensagem para pessoas que estão passando por essa época de pandemia? Porque, queira ou não, as situações de violência aumentou bastante com a pandemia, pelo fato de você estar convivendo mais dentro de casa, mais junto um com o outro, né? Posso responder rapidinho? Fala. Não, eu acho que chegou aonde o nosso alcance permitiu, né? Talvez se a gente tivesse um pouco mais de alcance, de divulgação, seria talvez mais importante para outras pessoas se identificarem. Pelo que, dentro da nossa alçada, o que a gente conseguiu fazer, que foi humanamente possível realizar, eu acredito que passou uma mensagem muito boa, até pelo feedback que a gente teve, né, sobre esse assunto. Muita gente acabou se identificando e falando que encontrou forças pela música, né? Então, sim, aconteceu. Talvez pudesse acontecer mais se a palavra fosse espalhada. Deus queira que mais músicas assim de outras pessoas possam alcançar essa coisa de informar as pessoas e trazer as pessoas adiante e se munirem de informação para se sentirem mais seguras, e que possa ser mais assim, não só a música, todo tipo de arte que faça esse tipo de coisa da melhor maneira possível. Eu acho que isso é que realmente a gente precisa agora. O investimento que o Will estava falando, hoje em dia, é tão emocional quanto financeiro. Quem não tem grana tem que ser muito mais verdadeiro, tem que fazer as músicas de uma maneira, e a sua arte de uma maneira muito que as pessoas acreditem de verdade, porque tem muita gente rasa que fala, eu faço uma música bacana e de repente vai falar de bunda em outra. É muito complicado você trabalhar, lidar com um tipo de arte que seja tão disparate dessa maneira. Não que a gente não possa fazer nada que seja romântico, que seja para cima. Ouça o Som e a Cura que vocês vão ver. Então, eu acho que se tivesse mais música bacana, que pudesse incentivar as pessoas a se sentirem melhor, eu acho que seria tão melhor a pandemia, aguentar esse tipo de coisa dentro da pandemia. Pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês, tá bom? Nosso tempo, infelizmente, já acabou, tivemos que dividir em 3 blocos. Puta que pariu, foi recorde, hein? Valeu, muito obrigado. Só para confirmar aqui. Valeu, obrigado. Confirmar o Instagram de vocês, oficial PED, é isso?